Então, para mim, é uma grande felicidade estar falando de Lacan. Eu próprio não me considero um analista lacaniano, não é? A gente vai ficando velho e eu fui ficando um analista mais Luiz Henriquiano. Então, a gente vai tendo referências nessas pessoas, esses grandes autores geniais, né, que a psicanálise teve e certamente tem ainda vivos, né? E falar de Lacan, para mim, é uma grande felicidade e uma honra também, porque é uma figura das mais polêmicas dentro do universo psicanalítico, não é? Até hoje, vejo na atualidade um grande interesse na obra de Lacan. Acho que isso vem sendo posto aí por seminários, por atividades de toda a ordem em torno da obra dele, não é? E eu estudo Lacan há décadas, junto com Freud e outros autores que eu gosto muito da psicanálise, sempre foi para mim um grande referencial, não é? E obviamente nesses primeiros encontros nossos é preciso situar de quem se fala, não é? E desde onde ele falou, que é uma coisa que ele próprio marca na obra, né? Desde onde ou quem fala, né? E desde onde fala, né? E acho que a recomendação dele pode ser posta em relação a ele também, não é? Porque Lacan não veio do nada, né? Lacan entra no movimento psicanalítico, tem uma passagem para o movimento psicanalítico, morre, não é? E deixa um legado, e um legado bastante amplo, não é? E um legado incluso que não é monolítico, é um legado diversificado, né? São grupos, né? São instituições lacanianas que se desenvolveram depois da morte dele, né? E que tem um caráter, por assim dizer, independente e um eixo de atuação mais oficial, podemos chamar assim, capitaneado pelo seu genro, Jacques Alain Miller, que é executor testamentário da obra de Lacan, não é? E Miller foi casado com a sua filha mais velha, Judith Miller, que já faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás, não é? E Miller hoje capitaneia o movimento lacaniano internacional, pelo menos no seu eixo principal, mas boa parte das instituições lacanianas não tem ligação com Miller. E, paradoxalmente, fundamentalmente na França, elas não têm ligação com Miller. As instituições psicanalíticas mais ligadas a Miller estão fora da França, principalmente na América Latina e na Espanha, não é? Então, o que tem a sua história também que justifica isso, de duelos de capa e espada de pessoas que estavam com Lacan ainda vivo e não reconheceram Miller com uma autoridade de mestre para seguir como capitão desse eixo oficial e se desligaram do movimento oficial, dando origem a outras escolas lacanianas, não é? Então, naturalmente, Miller é um grande organizador do movimento, fez expandir demais o movimento lacaniano, não é? E também agiu com mão de ferro sobre vários aspectos. No caso do Brasil, né, o grupo lacaniano se formou basicamente com o MD Magno no Rio de Janeiro e outros, e depois em São Paulo, né, na década de 70, e depois em São Paulo no final da década de 70, início da década de 80, e se desenvolveu com algumas instituições em São Paulo, e Miller, em 1992, sob os auspícios do psicanalista brasileiro Jorge Forbes, não é, que é a mão de Miller no movimento lacaniano brasileiro, não é, unificou o grupo lacaniano em São Paulo sobre o timbre da AMP, Associação Mundial de Psicanálise,
que é o congênere lacaniano da International Psychanalysis Association, sediada em Londres, né? Fundada pelo próprio Freud. E a AMP juntou esses grupos lacanianos, mas também, no caso de São Paulo, vários grupos não quiseram estar sobre a batuta de Miller, né? Então, formaram-se outros grupos lacanianos que também não estão sob a regência de Miller, né? Mas isso é uma história depois que Lacan morreu, né? E, enfim, que chegaremos lá. E, como eu disse e repito, tem suas justificativas em torno da forma como Miller buscou imprimir ao movimento lacaniano um campo de direcionamento da formação e da transmissão que desagradou a muitos, não é? Eu entendo isso pessoalmente, né? O Lacan, por quem me apaixonei na sua escrita, foi, vamos chamar assim, o primeiro Lacan, ou Lacan cuja escrita sempre teve um caráter ambivalente e barroco, né? O Lacan dos anos 30, 40, 50, né? Até o final dos anos 60, e depois Lacan começa a derivar no sentido da sua chamada topologia, não é? No sentido dos matemas, no sentido de uma formalização muito maior da clínica, porque ele tinha um pavor de que se repetisse em relação à obra dele o que ele supunha ter ocorrido com a obra freudiana, ou seja, um abastardar da obra de Lacan, né? Ele temia isso e sentiu principalmente a psicologia do ego de natureza ana-freudiana que ocorreu com a obra de Freud, principalmente depois do falecimento de Freud, onde vários analistas emigraram, né, para os Estados Unidos, porque coincidiu isso com o movimento da Segunda Guerra Mundial, e esses analistas, né, Ernest Cries, Hartmann e outros, né, fundaram a chamada psicologia do ego. E isso para Lacan foi como chutar a santa da psicanálise, porque ele acreditava que a psicanálise estava sendo completamente abastardada com o movimento da psicologia do ego. Eram pessoas, no entender dele, que não entendiam nada da mensagem freudiana, da radicalidade da mensagem freudiana, mesmo o movimento sendo capitaneado pela filha de Freud, né, que vai morrer somente em 82 e vai levar esse movimento com mão de ferro, não é? Enfim, a psicanálise teve mulheres fabulosas e teve mulheres com uma mão de ferro que não deixa a desejar a nenhum ditador, né, em termos institucionais, né? Tivemos Ana Freud, tivemos Melanie Klein, tivemos Marie Bonaparte, em termos institucionais, e ao mesmo tempo eram mulheres profundamente apaixonadas pela psicanálise, né? Marie Bonaparte, por exemplo, foi das maiores e mais ferrenhas inimigas de Lacan na França, né? Então você tem um elemento aí, né, pessoal, depois da morte de Freud em 39, e a morte de Freud se dá dia 23 de setembro de 39, e a guerra começa dia 1º de setembro. Freud não tem a dor de ver todas as suas irmãs mortas nas câmaras de gás nazistas, não é? Ele morre apenas com 20 dias de guerra, e depois grande parte do movimento psicanalítico era composto por judeus, médicos judeus, e ocorre, por assim dizer, para seguir uma linguagem religiosa, uma espécie de diáspora do grupo judeu, que vai fundamentalmente para a Inglaterra, da Europa continental para a Inglaterra e para os Estados Unidos da América, não é? O grupo lacaniano nunca foi forte nos Estados Unidos e até hoje não é. Não é? Nos Estados Unidos, lá se implantou a psicologia do ego, que Lacan atacava sempre quando podia e quando não podia também, de que era uma psicanálise voltada para a adaptação do indivíduo, não é? Dentro de uma sociedade capitalista, etc. Toda uma teorização nesse sentido que ele fazia.
Não é o caso aqui agora de recapitular, obviamente, os pressupostos teórico-clínicos da chamada psicologia do ego, mas o fato é que Lacan acreditava que na psicologia do ego você perdia o centro do discurso psicanalítico, que é a existência de um sujeito cindido, né, de um sujeito clivado, chamaria Melanie Klein, né, de um sujeito dividido e de perder de vista o centro conceitual da psicanálise, que é o inconsciente, né, e que lá na psicologia do ego passaria o ego e no sentido de uma psicanálise que tornasse o ego mais forte. Né? Em linguagem mais recente, agora, se Lacan tivesse vivo e não tivesse morrido em 81, Lacan diria assim que os americanos transformaram a psicanálise num curso extenso de coaching. Né? Então, é isso que ele provavelmente diria da psicologia do ego em linguagem atual. Né? Então, e ele vinha, obviamente, de uma esteira biográfica dele e de um tempo de imensas revoluções no que diz respeito ao campo da intervenção e da saúde mental. Não é? Lacan nasce em 1901, no dia 13 de abril de 1901, e vai morrer em 9 de setembro de 1981. Portanto, com 80 anos, morre de câncer, não é? Nasce em Paris, vive em Paris a vida toda, não é? E ele pega uma virada do século, não é? Onde Freud acabou de publicar a Interpretação dos Sonhos. Ou seja, o advento do inconsciente, o nascimento de Lacan já se dá nesse advento do inconsciente, que Freud faz a cartografia completa ali na obra A Interpretação dos Sonhos, principalmente no capítulo 7. Né? Então, ele pega um tempo ali do final da Belle Époque, daquela coisa toda de mudanças técnicas no mundo, de uma revolução em vários aspectos no final do século XIX, e ele vai ser partícipe, pelos seus mestres, de uma verdadeira revolução psiquiátrica, no que diz respeito à criação da psiquiatria, chamada psiquiatria dinâmica, não é? Que vai revolucionar a psiquiatria, porque a psiquiatria vinha naquele passo lento da chamada teoria da hereditariedade e degenerescência, que Freud também pegou, que acreditava que você, no que diz respeito aos teus males, ao teu sofrimento, isso tudo era derivado dos seus déficits. Déficits constitucionais, déficits morais, déficits de toda a ordem. Hereditariedade e degenerescência. Né? Ou seja, havia a ideia dos degenerados, né, como sendo os que traziam em si esse sofrimento da saúde mental. E, obviamente, em se tratando de déficit, a terapêutica proposta à época é que o psiquiatra viesse a acrescentar algo no sentido de tamponar esse déficit. E o que isso se vê nos romances do final do século XIX, desses alienistas, né? No próprio romance O Alienista no Brasil, você tem algo disso, né? Com o Machado de Assis, né? E o nascimento da psiquiatria dinâmica vai abrir espaço para um conjunto de reflexões eminentemente psiquiátricas, no sentido de ter um objeto, não é? Que é a mente humana, mas cujo campo metodológico de intervenção se dá através do cérebro. Isso é a psiquiatria dinâmica. Não é? Existe a ideia de uma mente, existe a ideia de uma escuta de uma mente, né, desses grandes mestres de Lacan, né, do delírio, da paranoia, de todas essas afecções das expressões da loucura, não é? Mas que não são mais vistas como derivadas de degenerescência, de quaisquer ordem, de degenerescência de taras herdadas ou
de déficits morais que o psiquiatra precisaria tamponar. Nesse sentido, amigos, Lacan pega um movimento fantástico e vai ter mestres fantásticos, não é? Ele vai estar de frente com, basicamente, não é, o Henri Claude, o Henri Ey, o Georges Gaëtan de Clérambault, que ele vai considerar o seu maior mestre em psiquiatria, até de uma forma um pouco ingrata, frente aos outros que tiveram um impacto muito grande com ele, nele, né? Georges Gaëtan de Clérambault, para além de ser um gênio da psiquiatria, não é, autor das questões ligadas aos automatismos mentais, Georges Gaëtan de Clérambault, depois de trabalhar, não é, ele se fechava na sua casa em Paris, apagava todas as luzes, enchia de velas, vestia uma toga romana e ficava caminhando pela casa vestido com uma toga romana. É um personagem que Flaubert deveria ter incorporado no trabalho dele, né? Georges Gaëtan de Clérambault era dessas figuras. Lacan encontrou figuras como essa também em Salvador Dalí, não é? de quem ele foi muito amigo. Não é? Tem uma foto de Lacan e Dalí na Quinta Avenida, em Nova York, em 1975, não é? Que, obviamente, você se pergunta como é que eles estão ali ainda soltos e a polícia não passou, não os levou, porque Lacan está vestido com um terno xadrez de preto e branco, com quadrados imensos, com seu cigarro torto na boca, né? um cabelo quase laranja, e Dalí dispensa apresentações de como ele estava, né? Com seu bigode de quase 1 metro de largura, né? Aquelas duas figuras parecidas, saídas de uma tela de Pablo Picasso, né? Então, Salvador Dalí era um apaixonado pela loucura. Ele pensou um método chamado paranoico crítico, que depois vamos falar ao longo do nosso desenvolvimento aqui. Não é? Era um homem absolutamente genial, não é? E quando conheceu Dalí já tinha ido visitar Freud em Viena. Em 1919, né? Dalí, sempre ligado nessas coisas novas e genialidades, ele viu na interpretação dos sonhos algo que o espantou mais do que as obras dos colegas do surrealismo, não é? Que faziam experimentos com a chamada escrita automática, principalmente André Breton, Philippe Sautoupel e outros, Aragon, e faziam experimentos com a escrita automática que eles supunham que vinha de alguma instanciação mental que eles mesmos não teorizavam. Eles eram artistas. Mas eles viram na interpretação dos sonhos a emergência de um conceito de um inconsciente que os encantou, né? A todos eles. E dali vai procurar o mestre vienense em 1919 e leva para Freud um croquis de uma imagem de Freud que ele próprio desenhou, não é? E Freud fica comovido com a visita de Dalí lá, mas ao mesmo tempo desconcertado. Freud nunca entendeu, derivando a sua história cultural do classicismo alemão, do romantismo alemão, ele nunca entendeu como é que aqueles loucos franceses do surrealismo haviam feito dele, Sigmund Freud, o guru de uma nova era. Ele, não é, que era o maior dos pequenos burgueses que passeava pelo Parque Prater em Viena com a sua bengalinha, o seu relógio de bolso, o seu terno, o seu colete, não é? E que vinha e que trazia em si toda uma tradição gigantesca da cultura, da filosofia, do mundo helênico, não é? Esse Édipo sobre os ombros, ele nunca entendeu, não é? Como é que esses homens do surrealismo francês, da década de 20, fundamentalmente, fizeram dele um guru de uma nova era sobre o ser humano, não é? Fazendo uma pequena digressão, né, a psicanálise sempre encontrou duas vias, ou uma ou outra, ou ambas, para se implantar nos países que se implantou, né? No Brasil, ela se implanta primeiramente no meio médico, mas depois encantou
Também na década de 20, os artistas da chamada Semana da Arte Moderna, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros, não é? Mas são sempre essas duas vias, ou a via literária ou a via médica, né? Nos Estados Unidos ela foi implantada fundamentalmente pela via médica, né? Na França houve sem dúvida nenhuma a via médica, mas a via literária foi incomparavelmente maior, né? Ela foi até por uma tradição cultural do país, né? Porque você vai na França, intelectual na França que não é subversivo, já não é intelectual para o francês. Então tem sempre que haver uma subversão em algum lugar, né? Então eles pegam a teoria freudiana, né, e desdobram de formas muito interessantes, não é? E esse desdobramento da teoria freudiana vai encontrar um dos seus pilares na obra de Lacan, mas não somente. Outros artistas figuram Freud da forma como eles operam, no caso Dalí, no caso Breton, Aragão e outros no universo surrealista. Nós estamos falando, amigos, dos anos 20, os chamados anos loucos, né? Nós estamos numa França, numa Europa devastada por uma guerra de guerrilhas de 1914 a 1918. Os 3 filhos homens de Freud foram nessa guerra. O pai de Lacan, Alfred Lacan, lutou na Primeira Guerra Mundial e voltou outro pai para ele depois da guerra, né? Então, os anos 20, imediatamente consequentes ao final da guerra, que termina em 1918, a derrocada completa da Alemanha, né? O Tratado de Versalhes, uma humilhação gigantesca para a Alemanha, né? O mundo geopolítico muda, a Alemanha se sente profundamente humilhada num ressentimento e rancores que vão irromper em 1933 com a eleição de Hitler para chanceler da Alemanha, porque é bom lembrar que ele foi eleito, né? E a implantação do nazismo na Alemanha, numa Alemanha que era a pátria da filosofia, da sofisticação, do pensamento, e nós, enquanto analistas, devemos nos perguntar o que fez um lugar como esse, em pouco tempo, entrar num processo de regressão de tal monta, de dar apoio a alguém como Adolf Hitler e o nazismo, como ocorreu com a Alemanha em 1933. E aí, todos sabemos, ele encaminha a Alemanha para a guerra em 39, Freud morre, a guerra vai até 45, Hitler se suicida junto com sua amante Eva Braun, né? E o ódio de Hitler pela psicanálise talvez só encontrasse comparação ao ódio dele pelos judeus, né? É isso. Pois não. Do professor João Paulo Severo, acho que ele tem uma questão aqui. Claro, pois não. Não estou escutando. Professor Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela Obrigado, primeiro é um prazer estar aqui com o senhor, né? Nós nos conhecemos numa live com o Alexandre e eu fiz questão de fazer esse curso. Professor, eu queria eu nem queria fazer essa pergunta agora, eu queria esperar um pouquinho mais o desenvolvimento, mas o senhor colocou um ponto ali que me deixou bastante pensativo, né? A gente sabe das relações do Lacan. Eu ri muito quando o senhor mencionou a foto, porque essa foto realmente parece saída de um filme do Fellini, né? E só poderia ser em Nova York mesmo, nos anos 70. Só. Não tem outro lugar do mundo, nem Paris. É verdade. Professor, a gente sabe... Eu tenho 2 colocações, né? O senhor vai falar mais para frente vamos dizer assim, da quarentena lacaniana, eu sei que você vai tocar nesse assunto, né? Quando Lacan desenvolve os primeiros trabalhos em 32, 35, e aí passa um tempo sem publicar, ou publicando pouco, né? Até o início dos seminários, e ali ele passa a absorver influências de várias ordens, resgata a filosofia, né? Descobre o Bataille, descobre a heterologia. Mas a minha pergunta agora
é a seguinte: nós temos ali um grupo que ficou conhecido pela classe de 24, né? André Green, o Conrad Stein, Laplanche, enfim. E a gente sabe da grande influência que essas pessoas tiveram da obra lacaniana, né? É claro que essa influência ela apareceu a posteriori, porque eles também, né, eles foram não exatamente contemporâneos assim do Lacan maduro, eles são mais jovens, eram mais jovens, né, já faleceram. Mas eu queria, só que se eu fizesse um link, se possível, pode ser depois também, não tem problema, entre essa influência, que é óbvia e nítida, né, com a influência que restou a posteriori para os pós-estruturalistas, né, Debord, etc. e tal. Porque a gente vê uma nítida aproximação da obra, mas, ao mesmo tempo, eu ainda vejo, inclusive na questão da própria prosa, né, inclusive na questão, digamos assim, de uma tendência barroca de escrita, né, de toda até toda a questão, vamos colocar assim, de um certo vedetismo do Lacan, de uma certa encenação, de uma certa liturgia dramatúrgica, como ele fazia os seminários dele, assim por diante. Mas eu gostaria depois que o senhor fizesse um link, se possível, não sei se esse é o momento propício, entre essa questão, né? Entre a questão do Lacan vinculado à classe de 24, né? E como é que isso acaba incidindo lá na frente na questão dos pós-estruturalistas, tá? Desculpa se o momento não foi oportuno, eu coloquei a mão aqui, mas eu pensei que a minha pergunta só é muito boa a sua vinha... questão, João Paulo, né? É uma questão muito ampla. O que eu posso te adiantar, porque vou retomar a questão num outro contexto mais à frente, o que eu posso te adiantar é que nunca foi fácil ser aluno de Lacan, né? Ainda não é. Pontalis, mas é que nós hoje temos uma relação com o texto, né? Lacan era uma figura bastante paradoxal, né? Ele que era o artífice da concepção de um ego imaginário habitado pelo narcisismo e pela ilusão, ele foi o mais egóico dos homens, né? Lacan era um homem profundamente egóico, né? Em torno dele, essa coisa muito forte em torno dele, não é? E eu penso que esses analistas que você citou são analistas brilhantes, né? Muito brilhantes, não é? A minha história psicanalítica se dá em torno do psicanalista Renato Mezan, que foi meu analista pessoal. Mezan frequentou o final dos seminários de Lacan, não é? E me relatou, outro com quem trabalhei no Rio, nos anos 90, o Jurandir Freire Costa, também foi por algum tempo, né? O fato é que Lacan tinha posturas com relação a determinados alunos, por exemplo, André Green me contou, Mezan, profundamente humilhantes de relação com eles em público e tal. O que ocorre ali é que em 1953, não é, que tem a primeira ruptura, depois em 63, que eu não vou me alongar hoje nessas rupturas, mas da Sociedade Psicanalítica de Paris, que nessa segunda ruptura é que Pierre Aulagnier, Jean Laplanche, Conrad Stein e outros começam a derivar para fora do movimento lacaniano, ou seja, eles sentiram o tufão lacaniano, mas resolveram se encaminhar de outra forma, né? Laplanche vai desenvolver uma teoria em torno do tema da sedução generalizada, né, e coisas assim. Conrad Stein vai para outros lados, todos eles desenvolvendo pensamentos muito criativos, muito ricos, mas fora, né, do turbilhão do lacanismo, né, a partir dos anos 60. Não é? Eram figuras, eram homens muito brilhantes, sem dúvida nenhuma, né? E eles perceberam algo de um encaminhamento de Lacan, e penso eu também sob os auspícios e influência de Miller, né?
da busca paulatina de Lacan, João Paulo, no sentido de uma maior formalização dos seus escritos. A busca de uma topologia, a busca dos matemas, que, como disse no início aqui hoje, vinha, penso eu, do pavor que ele tinha que ocorresse com a obra dele o que ele sentiu que ocorreu com a obra freudiana, de um abastardamento da obra, e ele acreditando que se ele conseguisse construir discursos de caráter quase matemático para a obra, isso abriria menos espaço para um abastardamento da obra. Eu, por exemplo, como disse a você, eu gosto muito mais de um Lacan barroco, como você mencionou há pouco, que é esse Lacan dos primeiros tempos, que vemos aí já desde a tese de 32, da psicose paranoica e suas relações com a personalidade, o conhecidíssimo caso Aimé. Né? Depois, Lacan, uma curiosidade, foi analista do filho de Aimé, que se chamava Marguerite Anzier, e o filho dela, Didier Anzier, foi buscar Lacan para uma análise. Nem ele sabia que Lacan tinha sido analista da mãe dele, e nem Lacan sabia que Didier Anzier era filho de Marguerite, era filho de Aimé. Né? É desses encontros psicanalíticos. Né? Mas esse lado barroco de Lacan, para mim, é mais interessante, que cabe a ambivalência, é um texto mais denso, não é? E ele vai se encaminhando mais para o final da vida, nos 60, 70, ele vai morrer em 81, não é? Dentro de ali das teorizações, que não é o caso de abordar agora, dos nós borromianos, tudo isso, no sentido de implantar cada vez mais essa formalização. E eu penso que isso também vai sobre os auspícios de Jacques Alain Miller, né, seu genro, casado com Judith Miller, porque Jacques Alain Miller era um homem politicamente maoísta. Né? Ele era um homem que tinha uma postura de uma visão totalitária dos movimentos. E ele via o movimento psicanalítico quase como um movimento de massas. Né? Não é à toa que eu ouvi do próprio Renato Mezan que Miller, se fosse do desejo dele, transformaria toda a obra de Lacan no livro vermelho da psicanálise, ou seja, quem já viu o livro vermelho vai ver que é um conjunto de pensamentos curtos, né, que não cabem ambivalências nem nada. Né? E eu acho que Miller foi dos que, junto com Lacan, incentivaram muito a essa formalização cada vez maior da teoria, que aparece principalmente nos últimos 25, quase 30 anos antes de Lacan morrer, né, ali no 30 anos não, mas por volta de meados dos anos 60, adiante até a morte dele, certamente. Né? O que nós vemos, né, é uma figura bastante paradoxal, e eu acho que dessa paradoxalidade muitos saíram do movimento lacaniano. Por exemplo, Pierre Aulagnier não aceitava a questão do tempo lógico, e que derivou para a corruptela das sessões curtas. Né? Porque tempo lógico não é tempo cronológico. E é uma teorização, no meu entender, bastante bonita, sofisticada, apesar de eu mesmo não trabalhar com ela, girando em torno da temática da angústia e do corte, né? Mas, ao longo do tempo, ela foi derivando para uma corruptela. Ela derivou simplesmente para sessões curtas, né, para sessões de 5 minutos, 10 minutos, quando não de segundos. Virou, João Paulo, igual o erro de garçom, só erra para cima, sabe, na conta. O tempo lógico virou um tempo cronológico diminuído, não é? Porque eu suponho que, se o tempo é lógico, eu posso passar 3 dias com o meu analisando e eu estou dentro da análise, estou dentro da sessão. Né? Mas não, aquilo caiu numa corruptela, e que foi o tiro de misericórdia da Sociedade Psicanalítica de Paris, né? Que era IPIsta, a decisão da IPA, de liquidar com Lacan. Né? Porque eu mencionei há pouco que, depois da morte de Lacan, bem depois, mais de 10 anos depois, Jacques Alain Miller fundou a Associação Mundial de Psicanálise,
que é o congênere da IPA no mundo lacaniano. Pois bem, se você pegar a IPA, você tem ali um conjunto bastante amplo de divergências teóricas em psicanálise, analistas de várias extrações teóricas, podemos dizer assim. Mas você tem um ponto que ali você não pode mexer, que é a questão da duração das sessões e do número de sessões, o que eles chamam standards da formação, na IPA. Ora, foi onde Lacan mexeu, né? E ele foi sendo avisado pela IPA, né, de que aquilo não era aceitável. É claro que depois ele vestiu a camisa do vitimismo, falou que foi perseguido, etc., mas ele foi sendo avisado, historicamente, socorreu. E ele insistiu. E essa temática das sessões curtas foi a pá de cal que o derrubou da Sociedade Psicanalítica de Paris, cuja mão de ferro ali de Marie Bonaparte, ela fez tudo para expulsar Lacan, não é? Mas, voltando nisso, a IPA comporta várias vertentes teóricas, mas não pode mexer na prática clínica, nos estándares da prática clínica. Inversamente, a AMP de Miller não é possível qualquer outra vertente teórica senão o lacanismo milleriano, que é o lacanismo que hoje domina na América Latina. Com relação às práticas clínicas, eles não ligam. Você faça o que quiser, né? Mas, teoricamente, é engessado. É esse lacanismo milleriano que é o último Lacan, desculpe, que é o último dos Lacans, que é o Lacan formalizado, podemos chamar assim, o Lacan topológico, né? Aliás, por isso que eu disse há pouco que os analistas pós-morte de Lacan viram, né, na ascensão de Miller, um perigo ao lacanismo na França, e isso começou com uma história que da enseja La Fontaine, né, porque surgiu a ideia de uma carta falsa que teria sido assinada por Lacan, dizendo que Jacques Alain Miller seria o único analista a quem ele daria o seu legado. E essa carta, de 1981, apresentada por Miller depois que Lacan faleceu, foi muito questionada por vários, inclusive chamando aquela carta de falsificada, né? Mas Conrad Stein, Laplanche e outros já tinham ido embora do movimento lacaniano, quando Lacan era vivo, né? Mas o que ocorre aí é que a figura de Miller, não é, assume o movimento, tem uma diáspora no movimento, não é? E dentro dessa postura matemática topológica da teoria, porque Miller, tendo uma perspectiva maoísta de massas, ele aposta na ideia de uma formação à la livro vermelho, ou seja, de uma formação que não caibam ambivalência, João Paulo, de uma formação que se dê dentro dos matemas lacanianos, que ao longo do nosso percurso aqui nós vamos esclarecendo aos colegas que não têm ainda maior familiaridade com essa questão aí que me parece que você tem, né? Então você já tem, me parece, um percurso que eu não sei de quanto tempo, mas que te permite fazer uma pergunta assim como essa, tá? Então eu te agradeço, mas ao longo do tempo vamos falando mais sobre isso, né? Então você vê a briga por um legado por Miller, né? Em 1981, né? Lacan ele tem uma primeira ruptura com a Internacional Psicanalítica em 53. Funda a sociedade junto com Daniel Lagache, com Pierre Alain, Laplanche e outros da Sociedade Francesa de Psicanálise, durante 10 anos. Em 1963, há uma outra diáspora dentro da Sociedade Francesa de Psicanálise. Lacan sai e funda a EFP, em 64, Escola Freudiana de Paris, que vai existir por 16 anos até 1980, quando ela será, pelo próprio Lacan em vida, dissolvida, né? E depois da morte de Lacan,
vem uma escola que cria essa cisão, capitaneada por Miller, chamada Escola da Causa Freudiana, que segue aí o legado lacano-milleriano, e outros grupos se separam, né, deles. Né? Mas, repito, Stein, Laplanche, Pontalis, Pierre Aulagnier já haviam se separado em 63. Pierre Aulagnier, fundamentalmente em torno da problemática das sessões curtas, que ela acreditava que era uma corruptela do conceito lacaniano de tempo lógico, né, e que, mesmo o tempo lógico, ela não acreditava que fosse alguma coisa interessante em termos da prática psicanalítica, porque ela acreditava que o analisando, o contrato analítico já é algo de uma crueza leonina, e que precisamos, o analisando precisa ter a garantia de um tempo ali de elaboração sustentado ali com o analista, né? E ela tem toda uma reflexão que não é o caso aqui agora, no sentido de questionar o tempo lógico. Ela foi esposa, como sabem, de um grande pensador, Cornelius Castoriadis, né? E que também questionava isso. Mas isso fica para um outro momento, tá bom? Mas o fato é, esses paradoxos de Lacan, da vida dele enquanto pessoa, e do grande artífice teórico que ele foi. Ele foi o fundador, eu acho que ele trouxe para a psicanálise, amigos, fundamentalmente uma teoria do sujeito que ela não tinha, e uma teoria do sujeito absolutamente sofisticada, né? Porque não cabe em psicanálise a ideia de indivíduo, e o ego não é essa teoria do sujeito, né? E Lacan vai trazer uma teoria do sujeito, a ideia de um sujeito do inconsciente, que é algo de uma sofisticação ímpar, né? Para alguém construir o que Lacan construiu na psicanálise, dentro da própria Sociedade Psicanalítica de Paris, e depois com o próprio tufão do movimento lacaniano nos anos 60, a partir da Escola Freudiana de Paris em 64, né? Para alguém construir o que ele construiu, obviamente Lacan era um homem que perdia o amigo, mas não perdia a piada, né? Ele atacou e foi atacado por Deus e o mundo, né? Tanto dentro do movimento da psicanálise quanto fora. Vocês imaginem, por exemplo, quando, numa época de contestação, como nos anos 60, né? Lembre-se que em maio de 68 nós temos os jovens, a juventude na rua, no famoso maio de 68 em Paris, né? Inclusive, uma das capas dos seminários tem lá não me lembro o nome dele, que era o líder dos estudantes, com um capacete de polícia, está na capa de um dos seminários de Lacan, né? E nos anos 60, principalmente depois que ele abre a própria escola, a Escola Freudiana de Paris, Lacan, aí ele próprio, se torna o guru da revolução, né? Principalmente da esquerda universitária francesa, vê em Lacan, na sua teoria, na sua trajetória psicanalítica, uma profunda inspiração, né? Ele que jamais acreditou em revolução, jamais acreditou que qualquer coisa nesse sentido pudesse funcionar, né? Citava com frequência aquela frase, né? Qual que é a diferença entre o capitalismo e o comunismo? Quando perguntaram para ele sobre isso, ele falou: olha, no capitalismo o homem explora, é o lobo do homem, né? Aí no comunismo é o contrário. Quer dizer, esse era Lacan, né? Era alguém que jamais acreditou nisso e foi posto nesse posto aí de guru da revolução, e ele que debochava disso porque ele vinha de uma outra extração teórica, psicanalítica e filosófica completamente outra. Mas eu estou falando mesmo, por isso que eu estou buscando pontuar o homem em seu tempo, porque aí eu já estou falando do Lacan nos anos 60. Né? Ou seja, ele é pego numa década de profunda mudança no mundo. É década de Vietnã, é década dos Beatles, é década de maio de 68, né? É década do movimento hippie,
né? Aquela coisa toda, né, que o Quentin Tarantino buscou retratar num filme belíssimo lançado há pouco chamado Era uma Vez em Hollywood, né, com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que eu recomendo aos amigos, fazendo uma paródia ali da morte trágica da atriz Sharon Tate pelo Charles Manson em 1969, né? Então, esse Lacan, né, esse médico que estuda na Faculdade de Medicina de Paris, né, que recebe nos anos 20, na sua plena juventude, dentro da universidade, naqueles anos 20, que como os anos 60 posteriormente eram anos loucos, né? Os anos 20 revolucionam muita coisa, porque nós temos uma Europa que está dilacerada, que passou por 4 anos de uma carnificina, de uma guerra de guerrilhas, que incluso em termos de sofrimento de guerra talvez tenha sido até mais do que a própria Segunda Guerra Mundial posteriormente. Foi uma guerra de guerrilhas, uma guerra demorada, uma guerra diferente, né? E quando eles se libertam disso em 18, em 1920, o mundo está convulsionado, não é? E aparecem coisas de mudanças dos anos 20 de toda a ordem, né? A psicanálise já vinha como um elemento de vanguarda, anunciada, mas para pequenos grupos antes da guerra. E depois da guerra, em 1918, 1920, aí ela cai mesmo como um mainstream aí cultural, revolucionário de vanguarda, e Lacan entra nisso, né? Lacan conhece a obra de Freud em 1923, e ele vai escrever o seu primeiro texto eminentemente psicanalítico, em 1932, com a tese do caso Aimé, que é uma tese de doutorado, né? E junto com essa leitura de Freud, ele está andando de braços dados, né, com pessoas do movimento surrealista na década de 20, que eram pessoas geniais, né, numa Paris que era a capital da cultura no mundo, né? Picasso morava lá, quem importava morava lá em termos da cultura, né? Como antes, um pouco antes, na própria Viena, que também foi palco para grandes pensadores e tal, mas nos anos 20 era Paris, né? Na literatura, nas artes, na pintura, enfim, e tal. Então, o que nós vemos, né? Lacan no meio disso tudo. Ele vai se encontrar com 3 básicas referências que vão fazer com que, posteriormente, porque isso não se deu, obviamente, do dia para a noite, vá ocorrer o que ele chama do retorno a Freud. Lacan por força dessa inserção nesse universo, né, buliçoso da Paris dos anos 20, capital da França, que não saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial, né? Era um país vencedor na Primeira Guerra, né? Ao contrário da Alemanha, que sai destroçada e humilhada pelo Tratado de Versalhes, né? E toda uma série de revivescências de movimentos culturais ocorrem nos anos 20, né? E Lacan na universidade, pós-universidade, nos anos 20, quando ele entra nos serviços asilares da loucura, que ele conhece os grandes mestres da psiquiatria que mencionei há pouco, Henriet, Henri Claude, Georges Gaëtan de Clermont, né? A efervescência da nova psiquiatria dinâmica sobre o aspecto médico, né? E os movimentos artístico-literários dos anos 20, que faziam de Paris a capital cultural do mundo na época, não é? E ele estava no meio disso tudo. Ele, que nascido em 1901, filho primogênito de uma família da média burguesia parisiense, né, cujo pai Alfred e a mãe Émile Lacan, né,
que era uma devota católica, é uma família católica, num ambiente que a sua biógrafa, sua maior biógrafa, que eu recomendo a vocês, a biografia dele, escrita por Elizabeth Rodinesco, historiadora e psicanalista, chamado Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento, onde ela marca esse ambiente clerical da família de Lacan e que ele não tardará a romper, não é? Primogênito dessa família, nascido em 1901, né? Depois, um ano depois, nasce um irmão que morre 2 anos depois, né? Depois uma irmã chamada Madeleine e o irmão caçula chamado Marc, todos eles com Marie após o primeiro nome. Então, Lacan se chamava Jacques-Marie Émile Lacan e Madeleine se chamava Madeleine Marie e Marc se chamava Marc Marie. Depois que ele se tornou, para a alegria da família e desespero de Lacan, né, monge beneditino, né, ele marca e adota o nome de François, né, e que será protagonista bem à frente, muitas décadas depois, quando Lacan já famoso, né, e tinha ainda uma relação, podemos chamar assim, residual com o catolicismo de sua história, pediu ao irmão, né, ele Lacan, já um homem de muita idade, pediu a Marc que interviesse junto ao Vaticano para que ele pudesse conhecer o Papa, né? Eu tenho cá comigo que Lacan acreditava que o Papa precisaria conhecê-lo, mas isso é uma outra história, né? Papa Paulo VI, mas o Papa acho que não entendeu quem era Jacques Lacan e não marcou o encontro com Lacan, né? Dessas passagens assim interessantes da vida de Lacan que mostram um pouco desse paradoxo desse homem que fundou o simbólico em psicanálise, o discurso, né, do grande outro, o inconsciente articulado como uma linguagem, do ego como uma estrutura imaginária, sede das ilusões e do narcisismo, e ao mesmo tempo na sua vida foi se portando, tendo um posicionamento de vida profundamente egóico, né, com a família, com os amigos e dentro do movimento institucional, que acabou, penso eu, por essas características dele também, criando dificuldades para muitos deles continuarem a estar com Lacan, dentre outros motivos teóricos, mas também por conta dessas posturas com seus discípulos e alunos, dentre os quais, que mencionei há pouco, a resposta ao João Paulo, André Green, Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis e outros. Aliás, Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, nos anos 60, né, depois que se separaram de Lacan, criaram o famosíssimo superclássico Dicionário de Psicanálise, né, que no caso deles se chamava Vocabulário de Psicanálise. E muito tempo depois, a própria biógrafa de Lacan, Elizabeth Rodinesco, junto com Michel Plon, criou um outro chamado Dicionário de Psicanálise, ainda mais completo, que tem toda uma série de aspectos históricos de todos não, né, mas da imensa maioria das pessoas que tiveram uma importância no desenvolvimento do movimento psicanalítico no mundo todo, coisa que o vocabulário de Laplanche e Pontalis não tem, né? Que eu recomendo a vocês, francamente, esse livro da Elizabeth Rodinesco e Michel Plon, Dicionário de Psicanálise. Mas vejam, né, esse Lacan vai paulatinamente, nos anos 20 e 30, rompendo, não é, com esse clericalismo, não é, com esse elemento do catolicismo devoto da família, principalmente sua mãe, Emile. Não é? Era uma família que cultivava ideais nada republicanos e não tão
seguindo os ideais da Revolução Francesa de 1789, né? Era um conjunto de um catolicismo que Lacan vai encontrar depois numa pessoa ligada à Sociedade Psicanalítica de Paris, o psicanalista Édouard Pichon, gramático, e também um católico fervoroso, e que vai se tornar também alguém inimigo de Lacan dentro da Sociedade Psicanalítica de Paris, que vai ser o primeiro lugar onde ele vai adentrar institucionalmente na psicanálise, né? Mas isso, tempos depois, nos anos 20, ele chega perto de Freud, começa a ler Freud, ele está dentro de uma dinâmica asilar, está fazendo esses serviços, conhecendo esse rebuliço novo em torno da psiquiatria dinâmica, né? E vai, através do olhar da psiquiatria dinâmica e também da psicanálise, que ele já está lendo há tempos, né? E Freud, a sua primeira obra, que eu diria francamente psicanalítica, que é a tese que eu mencionei há pouco, da psicose paranoica e suas relações com a personalidade, de 1932, o famoso caso Aimé. Um texto belíssimo, escrito por alguém de apenas 31 anos, que já mostra uma verve ali, bastante forte, que vai marcar a sua carreira toda, né? Ele vai marcar, teoricamente, a importância da linguagem e do ser simbólico no devir do humano, e ele vai criar, ele próprio, uma linguagem tanto oral, nos seus famosos seminários, a partir dos anos 50, de uma transmissão oral da psicanálise, e quanto na sua escrita, né? Que vai ficar marcada no único texto escrito por ele, que são os escritos, né? Os livros chamados O Seminário de Lacan foram taquigrafados a partir dos seminários orais de Lacan, que ele fazia com temáticas específicas todos os anos, né? Em vários locais importantes e até bastante simbólicos da capital francesa, né? Foram seminários que ele fez dos anos 50 até morrer, né? Mas é uma obra taquigrafada. A obra escrita por Lacan está nos chamados escritos, né? Que começa com o famoso Discurso de Roma, de 1953, onde ele vai marcando a sua despedida ali da SPP, de uma certa concepção da psicanálise IPista, né, da Sociedade Psicanalítica de Paris, na primeira cisão de 53, e começa a marcar a importância da fala e da linguagem, né, em psicanálise, nesse texto famoso chamado Discurso de Roma, conhecido como Discurso de Roma, né? Mas vejam, nos anos 30, logo depois da sua tese da paranoia, em 1938 ele entra na Sociedade Psicanalítica de Paris. Vejam bem, em 1938 Freud é vivo, né? Ele vai morrer, como disse, em setembro de 39, não é? E em junho de 1938, para ser mais exato, no dia 4 de junho de 1938, Freud parte de Viena rumo a Londres, onde irá morrer, né? Lacan já estava no universo psicanalítico, né? Mas só vai entrar na sociedade institucional em 38, mas já estava ali, já tinha escrito a tese dele e tal, conhecia analistas, e quando Freud parte de Viena até Londres, ele para em Paris e passa uma noite na casa de Marie Bonaparte, que é uma figura apaixonada por Freud, uma mulher do jet set internacional, princesa da Grécia, multimilionária, casada com um homem absolutamente fora de órbita, no que diz respeito à relação com ela, passava a vida viajando, porque era moda entre os bem-nascidos europeus conhecer
o quinto mundo, né? Então eles iam para a África, iam para a Oceania, conhecer os povos aborígenes e nativos, aquela coisa toda daquela época, né? Um alcoólatra inveterado, né? O marido dela, e Marie Bonaparte vai conhecer Freud depois de uma tentativa de suicídio dela em 1925, com quem faz análise e vai levar a psicanálise para a França com a força da sua influência, do seu sobrenome. Ela é nada mais, nada menos do que sobrinha bisneta de Napoleão Bonaparte, imperador, figura mais emblemática da França, não é? E vai forjar junto com outras pessoas, a Pichon, Sacha Nesch e outros, o próprio Rudolf Loewenstein, que foi o primeiro analista de Lacan, não é? A Sociedade Psicanalítica de Paris. E essa sociedade já existe quando Freud emigra de Viena para Londres em 1938, e que foi o ano que Lacan também entrou na sociedade, né? E todos os analistas da França vão na casa de Marie Bonaparte nessa noite onde Freud é recebido. Bem, Freud é recebido, mas não está tanto na festa, ele fica lá deitado na rede, né, porque é um homem que está sobre a força das dores do câncer que irá matá-lo um ano depois, é um homem cansado, é um homem doente, né? Enfim, ele está ali mais mergulhado na pulsão de morte e nas lembranças dos clássicos de Shakespeare, que ele vai citar 3 dias antes de morrer, do que propriamente para os analistas franceses. Mas o único ser com alguma importância na psicanálise francesa que não vai na festa, adivinhem quem? Jacques Lacan, né? Que tantos anos depois vai dizer que não foi naquela recepção a Freud, porque ele tinha uma transferência muito poderosa com os textos de Freud, mas não com a pessoa de Freud, né? Mas o fato é que Freud passa essa noite lá em Paris e vai para Londres, vai chegar na casa que ele adquiriu em Londres, onde irá morrer em 1939, e na casa na qual a filha Anna Freud vai viver até 1982, quando ela falece. A partir de 1982, essa casa se torna o Sigmund Freud Museum, em Londres, não é? E tem 2 museus Freud, né? Um da casa onde moravam em Viena e outro em Londres, né? Até hoje você vai em Londres, você vai lá no museu, nessa casa e tal. E Anna Freud viveu lá até 1982. A mulher de Freud falece um pouco depois dele, em 1951, Martha Bernays, né? Então, eu só estou dando esse contexto para vocês, não é, de que Lacan nunca encontrou Freud pessoalmente, né? E não sei se estava um pouco magoado com Freud, porque logo depois da publicação, em 1932, né, da sua tese, ele envia a tese para Freud. Freud escreve uma carta para ele, mas Lacan achou que aquela carta foi seca demais, que ele mereceria alguma coisa um pouco maior, né, em termos de resposta à tese, né, que é de fato uma tese brilhante, mas já havia ali, obviamente, alguma coisa que talvez Freud sentisse na tese que ele poderia, caso fosse vivo e visse o Lacan psicanalítico dos anos 1970, o próprio Freud diria: eu não sei o que você fez com a psicanálise, né? Porque Lacan faz, como disse a vocês, um retorno a Freud, né? Principalmente após os anos 50, não é? Porque ele se arma, por assim dizer, não é? Ele toma para si uma série de recursos vindos de vários lugares da cultura, né, que ele pega ao longo do desenvolvimento cultural dele. Os lacanianos tomaram esse retorno a Freud no sentido literal e tornaram Lacan quase um messias no sentido daquele que vai salvar a psicanálise dos bárbaros que vieram abastardá-la, né? Ou seja, Lacan seria alguém que viria no sentido da restauração de uma pureza freudiana no olhar
desses lacanianos, ou muitos deles. O que ocorre é que Lacan não faz um retorno purista a Freud. Lacan faz uma releitura riquíssima da obra de Freud a partir de certos referenciais antropológico-filosóficos. Como assim? Em 1930, que Lacan está lendo Freud, já produziu a tese, Lacan vai chegando perto de referências que vão marcar a sua leitura de Freud, né? Nos anos 30, né? Que ele começa ao ler a psicanálise, que vai desembocar mesmo nessa releitura de Freud nos anos 50. Quais são essas referências que ele começa a, por assim dizer, introjetar em si para fazer essa leitura freudiana, né? Grosso modo, 3 referências muito fortes, né? A antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss, né? A dialética de George Hegel, né? A dialética de Hegel e a linguística de Ferdinand de Saussure. E um pouco depois, ainda na linguística, Jacobson e Benveniste. Né? E lendo, né, desde sempre, uma das maiores influências sobre Lacan, que foi a obra de Baruch Spinoza, né? Principalmente o primeiro dos livros que cai na mão de Lacan, que foi o livro da Ética de Spinoza. Spinoza é esse que vai ser uma das grandes identificações de Lacan, porque Spinoza foi banido da igreja, foi excomungado. Né? E Lacan vestiu esse manto identificatório com Spinoza por ele próprio se sentir excomungado das hostes ipeístas nas cisões de 1953 e 1963. Né? Então, essa figura também, né, do herói que vai sozinho, que nos lembra um pouco, muitos anos depois, a própria mitologia de que Freud se reveste no seu, como ele chamava, esplêndido isolamento, contra a medicina e contra a igreja, os 2 grandes inimigos do pensamento à época, do pensamento psicanalítico, me refiro, não é? Que abriram, por exemplo, a epígrafe de Freud no texto, maior dos seus textos, a interpretação dos sonhos, publicado um ano antes de Lacan nascer, que é a epígrafe do livro Virgílio, do livro Eneida, de Virgílio, que diz Flectere sinequios superos aqueronta movebo. Se os deuses superiores não me ouvirem, hei de mover as cidadelas da terra. Os deuses superiores eram o discurso médico e o discurso religioso católico, né? E as cidadelas da terra, obviamente, era a criação do inconsciente que estava posta naquele livro, principalmente no capítulo 7, como disse. Né? Lacan também via esse inimigo na padronização dos estándares da formação da IPA na Sociedade Psicanalítica de Paris, e isso tudo ficou condensado para Lacan na figura da senhora Marie Bonaparte, né, a quem ele candidamente e muito fraternalmente chamava de vagina dentada, né? Ou seja, essa luta Lacan com Bonaparte irá durar até a morte dela em 1962, um pouco antes do rompimento total em 1963, por uma ironia da história, né? Marie Bonaparte morre sem ver Lacan definitivamente expulso da IPA, que ocorreu um ano depois, e também não viu a fundação da Escola Freudiana de Paris em 64. Não é? O que vai ocorrendo é que ele faz essa releitura riquíssima da obra freudiana a partir desses 3 referenciais, repetindo: a dialética hegeliana, a antropologia estrutural, o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss e a linguística de Saussure, né?
Mas penso que a maior das influências sobre ele certamente foi Levi-Strauss, que morreu bastante tempo depois dele, né? E Levi-Strauss, um dos maiores expoentes do estruturalismo, né, marcou algo para Lacan que vai diferenciar toda a obra lacaniana, que é a posição do símbolo. Levi-Strauss tinha uma frase que Lacan poderia repetir a vida toda, que Levi-Strauss dizia que os símbolos têm muito mais força do que aquilo que eles simbolizam. Ora, Lacan pega isso de Levi-Strauss, pega a linguística de Saussure e diz, bem, os significantes têm muito mais força do que os significados, né? E essa ideia de uma lógica significante que articula um inconsciente estruturado como uma linguagem, né, é algo absolutamente novo na psicanálise, não está em Freud, como muitas coisas em Lacan não estão em Freud. Eles sabem disso, qualquer leitor atento de Lacan sabe disso, não é? E que não foi um retorno purista a Freud, pegando ponto por ponto conceitual de Freud e vamos restituir a esses o valor que lhes cabe antes do abastardamento da psicologia do ego ou mesmo do clainismo. Não, o que Lacan faz é uma releitura disso, não é? E que dá um vigor muito grande porque ele estabelece, como disse há pouco, vai estabelecendo, isso, repito, não se dá do dia para a noite, né, amigos? Ele vai estabelecendo uma teoria do sujeito muito sofisticada em psicanálise, que é esse sujeito do inconsciente, né? Sujeito esse que não é um sujeito que a filosofia poderia chamar um sujeito ontológico, um sujeito com substância, um ser. O sujeito em psicanálise, ele é etéreo. Ele se dá entre, né, um inconsciente e outro. Né? Quando Lacan diz que um significante é algo que representa um sujeito para um outro significante, ele está dizendo que esse sujeito é da ordem de um etéreo, é da ordem de uma virtualidade, não é? Não é um sujeito ontológico, um ser com uma substância que vai se desenvolvendo. É um sujeito que se dá no movimento da linguagem. Com relação à linguagem da participação de Saussure na leitura lacaniana de Freud, obviamente é total, porque Lacan vai nos marcar uma coisa fundamental, né? Como artífice desse simbólico, né, que ele pega de Levi-Strauss e de Saussure, né, ele vai, né, nos dizer, não é, que esse inconsciente, né, que é esse discurso, né, do outro em nós, né, esse conjunto desse tesouro de significantes da cultura, né, significantes esses que não têm significação a priori, né? Lacan vai marcar uma posição fundamental do analista, e radicalizando a posição socrática, de uma escuta do significante que nunca tem uma significação a priori. Você busca um campo de significados ligados àqueles significantes, né, na concretude daquela pessoa que você está analisando, mas os significantes não têm significação a priori, não é? Então, percebam que ele vai tecendo uma ideia de inconsciente e que vai, obviamente, se espalhar para outros conceitos de Freud, não é? Ou seja, Lacan vai nos apontando a ideia de que não existe nada que seja humano que não se dê na linguagem. Não existe para Lacan, como, por exemplo, em algumas teorias psicanalíticas, mas da perspectiva lacaniana, amigos, não existe, não é, um humano pré-verbal. Né? Lacan afiançaria certamente a frase do Milor Fernandes, né, humorista brasileiro dos mais sofisticados, o Milor, que dizia assim, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né?
Mas como dizer isso sem palavras? Lacan certamente afiançaria esse xiste aí de Dumirot, né? Então, esse elemento, né, do animal humano como ser eminentemente simbólico, atravessado pela linguagem, atravessado pelo tesouro de significantes do grande outro, da cultura, né? Esse inconsciente estruturado como uma linguagem vai fazer de Lacan algo novíssimo na psicanálise, algo que vai carrear na teoria psicanalítica tudo que está sendo debatido ali, que está fulgurante nos anos 30, por isso ele vai atrair tanta gente, né? Dos meios intelectuais de toda a ordem, da França, de Paris, nos seus seminários que vão iniciar nos anos 50, né? Porque ele está falando sobre o que tem de mais novo no pensamento humano nessas diversas áreas, e ele pega isso na construção de uma teoria do sujeito e de uma visão do inconsciente bastante novas, né? A ideia de que não existe humano para além do universo linguageiro, né, é absolutamente novo, né? De que você não tem, repetindo, conforme ele muda, ele articula através dessas leituras, não é? Outras visões de conceitos freudianos, fazendo uma releitura de Freud, e principalmente do inconsciente, né? Ele vai, obviamente, atingindo outros conceitos da psicanálise, que nós vamos desdobrar aqui, obviamente só estou fazendo um passeio rápido aqui com os amigos, mas isso nós vamos desdobrar com mais vagar nos nossos encontros quinzenais aqui, não é? Mas, por exemplo, a dinâmica da castração em Freud se dá em torno da figura paterna. Não estou falando da pessoa do pai, né? Mas da função paterna, né? Em Lacan, a castração é a separação da mãe, né? É algo assim completamente outro, né? Freud não tem o conceito de forclusão do nome do pai, que em Lacan está muito ligado à temática das psicoses. Ou seja, tem muita coisa em Lacan que não está em Freud. Basta ler, né? O que desmorona por completo a ideia de um Messias que tira lá somente de Freud uma pureza atrás da areia que os bastardos colocaram na teoria psicanalítica. Não. Lacan faz uma riquíssima releitura de Freud, né? E ótimo, é bom que seja assim. Melanie Klein também fez. Melanie Klein criou uma dinâmica psíquica onde entram posições esquizoparanoides e posições depressivas. Ela pega a dinâmica edípica que coloca muito mais cedo na vida psíquica, diferentemente de Freud. Perfeito, sem problemas. Mas eles ainda jogam com as cartas freudianas. Por isso são psicanalistas. Todos eles falam do complexo de Édipo, todos eles falam da fantasia, falam do inconsciente, falam de todos esses conceitos. Eu não vi nenhum analista de qualquer área negar isso. Agora, se você perguntar aos analistas, mas o que tem na fantasia? Como é o complexo de Édipo? Né? O que é a temática da castração? Você vai ver que eles começam a divergir e que atrás dos mesmos vocábulos vão se abrigando conceitos muito diferentes, conforme foi se dando o desenvolvimento dessas escolas em psicanálise pós-freudianas, que são basicamente o kleinismo, o lacanismo, a psicologia do ego, né, e a escola das relações de objeto, né, que tem ali nos seus maiores representantes Donald Winnicott, John Bowlby e outros, né, de extração inglesa, né? E isso deixa muitas vezes as pessoas que entram no campo da psicanálise bastante atônitas, né, porque acham que a psicanálise é uma teoria linear, que você tem uma visão muito específica e unívoca dos conceitos, e não é assim. Você tem um movimento expandido imenso, com escolas, com muitos autores e com visões diferentes.
né? Agora, eu me pergunto, não é, amigos, dada a natureza e a incrível sofisticação do objeto da psicanálise, que não é outro senão o psiquismo humano, como esperar que nós tivéssemos um campo teórico empobrecido com visões únicas sobre as coisas? Seria ingenuidade, no mínimo, da nossa parte, né? Seria pueril, né? Infantil pensar isso, né? Nós estamos trabalhando com algo bastante misterioso, né? De forma que, por isso, não há o que criticar em Lacan por ele colocar coisas na psicanálise, quiçá outros no futuro possam colocar da sua própria lavra, da sua própria pena, da sua própria escrita, outras coisas para a psicanálise, né? Porque para você escrever o que Freud escreveu, então deixa que Freud escreva o que ele escreveu, que é melhor, né? Você não tem que ficar macaqueando Freud, né? Você tem que ter uma referência a Freud, mas não uma reverência com V, né? Eu acho que esses grandes autores sempre tiveram uma referência com F deles. O problema é que a gente vê mais na modernidade nossa aqui, na nossa contemporaneidade, muitas tendências de analistas a fazerem reverência com V a autores, né? O que me parece danoso, que cria muitas vezes, não é o nosso embate hoje aqui, dogmatismos e igrejinhas de toda a ordem, né? Mas que ocorre em outros campos da cultura também. Mas em psicanálise ainda isso fica mais caricato, porque ela é uma disciplina que visa um processo de autonomia e libertação, né? E você vai vendo uma adesividade a certas posturas dogmáticas e institucionais que desconcerta ver essa tendência dos analistas a isso sendo uma disciplina que busca todo um viés libertário, né? Mas, enfim, quando você fala de um personagem paradoxal como Lacan, não é? Que é, antes de mais nada, alguém que tem uma imensa coragem, não é? Porque vocês imaginem o que é você entrar na Internacional Psicanalítica em 1938, você está abrigado na Sociedade Psicanalítica de Paris, que tem nos seus maiores protagonistas ali, inclusive o próprio analista de Lacan, Rudolf Loewenstein, né, que Lacan sempre achou que nunca o compreendeu, né, pessoas que estavam de mãos dadas no sentido do cumprimento dos estándares da formação que a IPA, sediada em Londres, colocava, né? E Lacan começa com toda uma série de pensamentos teóricos, etc., que não incomodou tanto a IPA, porque, como eu disse há pouco, a IPA abriga posições teóricas divergentes. O problema foi quando Lacan começou a partir da teoria do tempo lógico, do corte, né, que veremos posteriormente aqui no nosso percurso, aquilo acabou dando na corruptela das sessões curtas, que isso para a IPA era chutar a santa. E Lacan foi sendo paulatinamente avisado disso, tanto pela IPA como pelos colegas de sociedade, né, psicanalítica de Paris, até que isso irrompeu em 1953, depois 63, em 53 com a Sociedade Psicanalítica de Paris, em 1963 com a Sociedade Francesa de Psicanálise. Então vocês vejam, né? É uma figura profundamente corajosa, né? É alguém que acredita profundamente ter alguma coisa a dizer sobre psicanálise, é alguém muito culto, né? E é alguém com muita raiva talvez de ter percebido ali no ambiente da própria Sociedade Psicanalítica de Paris, na sua devoção aos certos códigos da IPA, um certo retorno daquele clericalismo, daquele apartamento de Paris onde ele morava com seus pais e com seus avós paternos, né? Essa ideia, né, de uma autoridade ali incomodava profundamente Lacan, né? Sempre o incomodou, né? Enquanto pessoa. Por outro lado,
repito, foi alguém que, no seu fazer teórico, na sua criação teórica, nunca abdicou, né, da ideia do atravessamento do sujeito por instâncias que o constituíam enquanto sujeito, que era a inserção do sujeito na cultura. E essa cultura, materializada, por assim dizer, na vida daquele que ele já chamou de omelete de carne, que era a sua majestade, o bebê, né? Só através da inserção dessa cultura, né, só através da captura desse omelete de carne numa discursividade, no caso pela mãe, que haveria um elemento de entrada na humanidade, entrada no campo do simbólico. Não é? Não sei se vocês já viram, um filme que parece infantil, mas está longe disso, de um diretor que eu admiro profundamente, diretor norte-americano, é vivo até hoje, Steven Spielberg. Steven Spielberg, num determinado momento da carreira, foi acusado por outros cineastas mais impertigados, mais arrogantes, de fazer filmes infantis. Eu nunca vi um filme verdadeiramente infantil em Spielberg, nesse sentido da palavra infantil. Mas, quando ele foi acusado disso, ele fez nada mais, nada menos do que A Lista de Schindler, um dos mais belos filmes que já vi na vida, recomendo a vocês. Mas um outro filme de Spielberg, que eu estou me referindo agora, que é chamado AI, né? Que quer dizer inteligência artificial. E esse filme conta a ideia de um futuro imaginado por Spielberg, onde um casal tem o seu filho numa situação de coma e que parece que não vai haver recuperação. E eles têm a opção, na época, de adquirir um filho ciborgue, né? E esse filho, eles adquirem esse filho e vem o filho lá desmontado, né, que é preciso montar, e tem lá instruções à mãe, né? Que basicamente é a ideia de fale com ele. E isso ativaria o mecanismo do ciborgue. Mas com um warning ali, né? Com atenção. Uma vez que você fale com ele, não tem volta. Ele já é seu filho. Aí só destruindo ou matando. Eu acho que é uma ótima metáfora esse filme, desse universo do campo simbólico, da inserção do sujeito no campo da linguagem, que faz dele um humano, que aparece no filme do Spielberg na figura do ciborgue. Não é? Tudo que diz respeito a nós, humanos, passa pelo universo da linguagem. Passa pelo universo da linguagem, não é? Porque é através dela, através dos significantes da linguagem, que se articula em nós um inconsciente, não é? E um inconsciente que não tem significação fixa, em que é um arranjo de significantes que produz significações as mais variadas, né? É uma matriz de significações, né? Então, vamos vendo a construção magnífica de uma teoria, né? Em Lacan, e repito aos amigos, para e passo, isso se dá ao longo de 50 anos de trabalho em psicanálise, contando que ele morre em 81, e ele está no universo psicanalítico, pelo menos já produzindo desde o final dos anos 20, não é? Então, tal como Freud, isso não se dá do dia para a noite, não é? E tal como Freud, né, que Peter Gay chamou de um gigante em cima do ombro de homens grandes, eu diria o mesmo de Lacan, né? Só que Lacan está apoiado num outro gigante que já é Freud, mas ele tem outros homens muito grandes que formam o pensador e psicanalista Lacan, que são Claude Lévi-Strauss, Hegel, que obviamente ele não conheceu, que escreveu um livro que todos nós não devemos morrer sem ler, chamado A Fenomenologia do Espírito, e o curso de Linguística Geral de Ferdinand
de Saussure, não é? Naturalmente, ele tem outras referências, mas essas, penso eu, são as referências tronco de Lacan, que ele vai se aproximando delas nos anos 30. Em Hegel, particularmente, amigos, ele se aproxima disso não propriamente por uma leitura direta. Em 1900, no início dos anos 30, não me lembro direito, 32 ou 35, Lacan passa a frequentar um seminário famoso que existe em Paris, como até hoje é cultura em Paris, seminários, né? E ele frequentou os seminários de Alexandre Kojève. Kojève era um pensador riquíssimo, um grande conhecedor da obra de Hegel, e a descrição por Alexandre Kojève da obra de Hegel marca Lacan profundamente, e essa vertente de Hegel na psicanálise, da perspectiva de Lacan, é que Lacan vai falar da dialética do desejo. E isso ele retira da filosofia de Hegel. A subversão do sujeito e a dialética do desejo. Os significantes, a teoria dos significantes, a lógica dos significantes, que vem de Lévi-Strauss e Saussure, dentre outras coisas, para não me estender tanto aqui, eu só estou fazendo aqui o início de um passeio mais geral, para depois nós irmos paulatinamente mergulhando no desdobramento da bibliografia que eu vou passar aos amigos. Essa paradoxalidade de Lacan, do irmão Lacan, do filho Lacan e do pai Lacan, que teve problemas muito sérios com os filhos, principalmente os filhos do seu segundo casamento. Ele que se casou 2 vezes, ele se casou com Sylvia Bataille, que era a artista de cinema, grande amiga de um dos maiores fotógrafos do mundo de todos os tempos. Eu sou um admirador da obra dele, Henri Cartier-Bresson, grande amigo da primeira mulher de Lacan, Sylvia Bataille, que é mãe de Judith, que se casou com Jacques Alain Miller. Ela é mãe de Judith Lacan, que depois passou a se chamar Judith Miller. Depois ele se separa de Sylvia Bataille e se casa com Marie-Louise Blondin, e que tem mais outros filhos com ela. Sibylle, Caroline, e tal, que com esses outros filhos ele teve problemas muito mais sérios, e os filhos tinham um distanciamento bastante grande deles, mas isso eu vou comentar num outro momento com vocês. A filha que o acompanha durante a vida é a filha do primeiro casamento, que se tornou psicanalista, Judith Miller, que falei há pouco a vocês que morreu não faz muito tempo, uns 2 ou 3 anos, não me lembro exatamente. O peso da idade dos cabelos brancos, minha memória não está tanto como era, mas enfim, alguma coisa ainda sobrou. Seja como for, você tem um homem cuja vida privada mostra muito de um caráter profundamente egóico, por vezes muito autoritário, mesmo enquanto professor, mesmo enquanto mestre dos seus discípulos, o que levou muitos deles a abandoná-lo. Depois, em outro momento, vou falar da relação muito difícil que ele teve com André Guin, que se sentiu muito humilhado por posturas de Lacan. Esse homem, com esse nível egóico, narcísico, foi o homem que mais atacou o ego, dizendo que o ego era uma estrutura imaginária, uma estrutura de ilusão. Então você vê esse artífice do simbólico, esse artífice de uma ideia do eu enquanto um locus de ilusão, na vida, paradoxalmente, foi um homem profundamente egóico, e, por vezes, sob vários aspectos, autoritário, e o que levou a ele com problemas sérios em relação à família, fundamentalmente os filhos do segundo casamento, e com, vamos chamar assim, outros filhos, entre aspas, que dizem respeito aos seus discípulos,
da sua escola, fundamentalmente depois dos anos 64, quando ele era o mestre já de uma escola. Ele já não estava mais ligado à Internacional Psicanalítica, ele era o fundador de uma escola, a Escola Freudiana de Paris, que é uma escola que o tinha como mestre, e essa que ele vai dissolver em 1980. Tá? Não precisam se assustar se falei muito rápido, muita coisa muito rápido, né? Isso foi um pequeno passeio, vamos chegando perto do Everest, do Monte Everest, daqui a pouco vamos pousando o helicóptero nos detalhes, vamos desenvolvendo os detalhes disso tudo ao longo dos nossos encontros.